Fala galera do Caminho, estamos aqui para mais um vídeo do canal Caminho Sete Lagoas. Antes de começar, já clica aí no sininho das notificações, já inscreva no nosso canal, porque vai ajudar muito a gente, e dá uma curtida aí no nosso canal. Hoje o tema é sobre depressão. Eu trouxe meu amigo aqui, Lanes, seja bem-vindo aí, viu, Lanes? Ele é psicólogo, é radiologista e psicanalista, formado na faculdade aqui de Sete Lagoas, Ciências da Vida. Eu trouxe ele aqui para falarmos um pouco sobre esse assunto que atormenta tantas pessoas, que prejudica a vida de tantas pessoas. É uma doença que assola muita gente. E Lanes, a primeira coisa que eu venho te perguntar é qual que é o conceito, né, que você vê com relação à depressão? Olá, é um prazer mais uma vez, né, estar com vocês. A gente já teve uma oportunidade de ter uma palestra juntos, né? Então a depressão, trazendo isso de uma maneira tentando ser o mais simples possível, o mais direto possível, a depressão é uma falta de interesse, uma perda, né? Quando a pessoa perde totalmente o interesse, a força, tanto ela física ou psíquica, para estar desenvolvendo atividades que normalmente ela faria, ou normalmente é do seu cotidiano, né? Então, tentando não entrar muito na questão científica ou nos conceitos científicos, mas trazendo isso para um linguajar bem mais simplista, seria isso, seria essa perda de força, de vontade, tanto física quanto psíquica também, para estar desenvolvendo os seus afazeres aí do dia a dia. Ô Lanes, com relação à sua formação de radiologista, né, técnico em radiologia, e também a sua formação posterior com relação à psicologia, o que você viu que acrescentou aí na sua formação como psicólogo, psicanalista? O que isso te ajudou, essa primeira formação sua? Essa primeira formação, a radiologia, ela é muito importante, até interessante a sua colocação. Ela auxiliou demais no sentido que a radiologia eu estou lidando diretamente na área médica, né? Então são exames de imagem. Então comecei trabalhando com raio-x, depois tomografia e ressonância. Atualmente eu desenvolvo essa profissão aí. Só que é algo, quando a gente está falando de medicina, é algo palpável, é algo que se tem, né? Então você visualiza aquilo. E a psicologia, a gente está muito na subjetividade, é algo desse psico aqui, né? Então não é palpável, fica muito no subjetivo, onde muita gente não dá o devido valor. E a radiologia, então, vem contribuir para isso. Então, o exemplo que eu gosto de dizer é que, em determinado momento, a gente trabalhando com um determinado paciente, onde ele tinha um déficit psíquico, né? Então, assim, você já fazendo aquela formação, como é que seria o cérebro dessa pessoa, né? De um doente mental? Quando você visualiza aquilo no exame da radiologia, você visualiza a mesma imagem que você tem de uma pessoa, vamos dizer assim, um neurótico, uma pessoa normal. Então, quer dizer, não estava ali, não é palpável. Então, aí a importância né, para mim, nesse complemento das duas áreas, né? Interessante. Ô, Lanes, uma outra coisa que a gente vê muito é como a depressão está atingindo várias pessoas e não tem classe social, né? Sim. Ela não escolhe, né? Não é seletiva essa doença. Qual as causas da depressão que são as piores, a que mais você encontra no seu consultório? As causas são inúmeras, né? Assim, hoje não seria, acho que, impossível a gente cravar um único fator, uma única causa, né? Para assolar, para desenvolver ou desencadear aí a depressão. Mas várias. A que faz mais sentido com a relação à psicologia é a falta de conhecimento do próprio sujeito, né? Assim, uma vez que eu não me conheço, eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei das minhas forças, assim também eu não tenho noção dos meus limites, ou dessas profundidades onde às vezes a gente vai se esbarrando aí ao longo dos caminhos aí, né? Então essa seria uma dos fatores.
a gente tem as cobranças do mundo atual, o desenvolvimento tecnológico, né? As redes sociais estão aí cada vez mais demandando tanto tempo do sujeito, do indivíduo, quanto também fazendo com que as pessoas se comparem demais. Então entra num ciclo às vezes muito vicioso, né? De se comparar com a pessoa do lado, com o profissional, com alguém que estudou junto, e quando de repente eu não estou atingindo esses limites, esses patamares, né? A pessoa sofre demais e começa a entrar num parafuso, assim. Então, algumas das causas, né? Eu acho que não daria para, como eu disse, não daria para a gente cravar um único fator desencadeador de um quadro depressivo, mas assim, a cobrança, a falta de conhecimento de si próprio, as redes sociais, a própria liberdade, né? Que uma vez que essa liberdade está tão sendo falada, está tão sendo colocada desse jeito, que você é livre, você tem direito de ser feliz, disso, daquilo, quer dizer, de certa forma isso também traz uma cobrança para o sujeito. Então, uma vez que quando essa base ela não é sólida, isso fica muito solto, fica muito vago e aí complica demais. A questão da comparação, né? Isso Sim, aí sim. afeta muito, né? Sim, eu acho que nesse contexto do comparativo, a gente pode dar um crédito bem interessante para as redes sociais, né? Onde está todo mundo com muita festa, muito gozo, muito prazer, né? E aí eu olho para aquilo e falo, está todo mundo vivendo e eu não estou, né? Então esse comparativo, isso é muito perigoso. Que é uma ideia falsa, né? Que é uma ideia falsa, porque às vezes nem sempre o que está sendo colocado ali é a realidade. Realidade. Nem se a gente for pensar na direção de algo prazeroso, algo satisfatório, mas também o sofrimento, que às vezes também eu acho que às vezes é um pouco exagerado na rede social. Então, se a gente fosse pensar um comparativo, eu gosto de dizer muito isso, se eu tivesse que comparar alguma coisa, eu tenho que comparar eu com eu mesmo, né? Então, eu hoje... eu sou melhor do que eu era há um ano atrás, há um mês atrás, há 10 anos atrás. Então, aí é uma comparação, vamos pensar assim, mais justa, né? Eu comparar comigo mesmo, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, o que eu me proponho a fazer, aí é interessante, né? Vamos pensar assim, num nível de projeto, de planejamento. Mas eu me comparar com o outro, não, porque aí cada um vem de um lugar, de um berço, de uma cultura, de um princípio. Então aí fica desonesto, assim, fica desigual essa comparação. Olanes, eu queria fazer um comentário em cima do que você falou aí. Essa questão da comparação existe também muito por falta das pessoas não se perdoarem, né? Não perdoarem o passado. Como a psicologia encara isso, a questão do perdão? Porque quando você se compara, quer dizer que você mesmo está sendo seu próprio juiz, né? Você está pondo uma culpa muito forte em cima de você mesmo, né? Sim. Esse perdão que você está falando é da pessoa de se perdoar. De se perdoar. E não perdoar o outro. Isso. Né? Você está falando a gente trabalha isso no sentido da cobrança, né? Num linguajar mais da psicologia, são os obsessivos, né? Assim, a cobrança excessiva, né? Então, esse excesso de cobrança acaba que faz com que a pessoa olhe muito para trás, talvez seja essa, não sei, acho que essa é a sua colocação. Sim. A pessoa olha muito para trás e esquece de visualizar que para a evolução, para o caminho, né, ela tem que olhar para frente, porque senão ela vai acabar trombando aí nos obstáculos que vão surgindo ao longo da sua trajetória, da sua caminhada. Então, assim, é claro que é necessário uma cobrança para haver, inclusive, um policiamento, né? No sentido de não ficar cometendo os mesmos erros, se repetindo, se esbarrando nas mesmas pedras. Mas, então, que tenha o cuidado de olhar para trás, de ter uma cobrança para visualizar isso, mas sempre na perspectiva de futuro. Assim, eu posso melhorar, eu posso aprender com isso, né? Então, esse perdão seria essa condição, eu acho, para a psicologia de eu tenho que me cobrar, mas eu preciso também permitir. Então, às vezes, a gente
a pessoa busca ser racional demais com ela mesma e se permite viver muito pouco. Então, assim, é preciso permitir mais, ser mais, pensar nessa permissão, como essa questão do perdão, tipo assim, então se permita, viva, né, se entregue aí às coisas que tem e não fique só remoendo ou só preso a essas cobranças, a rancores, a algo de uma conotação mais prejudicial, vamos dizer assim. Lanas, eu queria que você falasse um pouco, Lanas, se a depressão é um problema só aqui no Brasil, ou se isso está em todos os países, inclusive em países desenvolvidos, que parece que são lugares onde que a depressão está cada vez mais crescendo, né? Mesmo com países economicamente às vezes resolvidos. Veja bem, a Comissão dos Assuntos Sociais tem uma pesquisa de 2016, onde a depressão atingiria até, me parece que 2030, né, 10% da população mundial. Né? Assim, se a gente for pensar no nível de população mundial, é muita coisa. Né? Muita gente, né? Muita gente. E isso até 2030. Né? O prejuízo que a gente teve é que em 2018 chegou nos 10%. Então, quer dizer, algo que era para 2030, esses 10% da população mundial chegou em 2018. Bem antes, né? Bem antes. E aí, nesse contexto de todo o mundo. Quando você está falando, quando a gente pensa nos países mais desenvolvidos, né, assola lá também. Acredito que da mesma forma que se tem muita qualidade de vida, a qualidade de vida é bacana, mas aí também tem o mesmo nível de pressão, o mesmo nível de cobrança. Né? Então, não justifica. A pessoa de um poder aquisitivo muito baixo, né? Vamos trazer para o nosso meio, uma pessoa de poder aquisitivo muito baixo. Ela se cobra, ela deseja ter as coisas, mas ela tem noção de onde o pé dela, onde a mão dela alcança, qual o tamanho do seu passo. Né? A partir do momento que esse sujeito ele tem um poder aquisitivo enorme, não justifica, nessa concepção dele, aí entra a questão da autocobrança, de não se conhecer, né, tão bem assim. Então, por que eu estou tendo essa tristeza? Por que eu estou tendo... por que nada me sacia? Por que tanto me falta? Né? Então, aí a cobrança desse sujeito com ele mesmo também fica muito grande. Então, eu acredito que isso responde um pouco pensando nos países mais desenvolvidos. Né? Mas esse dado da depressão, enquanto conceito, um problema mundial, assim, tem alguns dados. Assim. O ano passado teve uma pesquisa, me parece que saiu no Estado de São Paulo, no jornal, na Folha de São Paulo, que o número, né, teve esse crescente que era para chegar em 2030, chegou em 2018, mas houve uma diminuição dos casos de depressão em todo o mundo. Sim. Então diminuiu. Sim. Só que na contramão o Brasil teve um aumento de 24% do número de jovens, principalmente aí na casa dos 14 até os 25, 26 anos, houve um aumento de 24% no Brasil. Muito então, grande, se a população mundial, de certa forma, deu uma segurada nisso aí, aumentou aí no Brasil. que a coisa aumentou, principalmente entre os jovens, culminando nisso ao suicídio. Né? Que de uns tempos para cá foi falado demais, foi batido demais, tanto nas redes sociais quanto nos telejornais, nas revistas e tal. Então, houve esse aumento. Um outro dado que eu acho que talvez seja importante colocar, é interessante a gente pensar, a depressão, né, ela assola muito mais as mulheres, eu acredito, né, eu visualizo nisso até uma coisa cultural, ela assola muito mais as mulheres, acho que três mulheres para cada um homem, me parece que é esse o número, assim. Então, a depressão atinge mais as mulheres do que os homens. Num outro contexto, o suicídio
é 2 homens para cada uma mulher. Então, assim, O homem tem mais essa ele coragem. tem mais essa vontade. Não diria coragem, mas ou a gente pode pensar em coragem, vontade, mas ou menos recurso para lidar com isso. Porque eu acho que isso aí, sim, se a gente fosse pensar num contexto até antropológico, assim, se a gente for pensar lá atrás, né, qual é a função do homem, qual seria a função da mulher numa tribo, né, nos antepassados lá. A mulher cuidava do lar, cuidava dos filhos, então a atenção dela, até hoje a gente visualiza, a gente brinca, a mulher faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo, né? Ela tem uma atenção mais panorâmica. Sim. O homem tinha que caçar, tinha que cuidar, proteger a família de invasores, proteger as tribos, então era uma atenção muito mais focal. Então, nesse conceito, a mulher desenvolveu muito mais o lado sentimental. Então, a mulher lida muito mais com a perda, ela está muito mais nesse cuidado. O sentimental é mais trabalhado. Então, se o sentimental é mais trabalhado, ela também ela suporta muito mais as perdas. Às vezes a mulher suporta mais uma traição, ela suporta mais uma pisada de bola, uma questão de trabalho, uma amiga que fez alguma coisa que não foi bacana. O homem, por outro lado, ele se envolve menos, tem uma tendência, né? Não é uma regra, mas assim, uma visão bem geral assim, mas ele se envolve menos nessas questões emocionais, sentimentais, passando até uma imagem de forte, né? A fortaleza masculina. Por outro lado, então ele tem também menos recursos, como ele trabalha menos isso, ele vai ter menos recursos para lidar com isso. Então, a passagem ao ato, a gente falando do suicídio, né? A passagem do ato do homem em relação à mulher, ela é muito mais evidente. Então, inclusive no consultório a gente visualiza isso, né? Assim, a quantidade de mulheres se tratando, buscando uma ajuda profissional no campo da psicologia é muito maior do que o número de homens que busca isso. Por uma série de fatores. O contexto social, a gente ainda é uma sociedade machista, ao meu ver, né? Existe ainda aquele conceito do super-homem, o super-pai, o super-marido, que tem que dar conta, que é obrigado. Então, um sujeito, nesse contexto, com todas essas cobranças, assimilar ou dizer, tipo assim, eu estou num contexto de depressão, eu estou me enquadrando nesse quadro, né? Existe toda uma questão cultural, toda uma questão social, onde ele muitas vezes é apontado, falando que é uma frescura, que é isso, que é aquilo. Então, é interessante a gente pensar isso, a gente visualiza isso muito no consultório, né? Certo. Muito interessante essa parte e nós estamos terminando agora a nossa primeira parte desse vídeo, que é um tema muito interessante sobre depressão. Quero já agradecer o Lanes aqui pela participação e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com todos os amigos. Um abraço e Deus abençoe a cada um.